que é organizado pelo Hub Regional da ONU para Big Data no Brasil e o NIC.br. Hoje a gente vai ter o terceiro webinário dessa série sobre amostragem e inferência de preços para mercados virtuais. Já vamos falar um pouquinho dele, porque antes eu queria reforçar é, que esse é o terceiro seminário dessa série. A gente já teve dois outros, um dia 15 de março, sobre com o tema de ponderação da base de dados de medições SIMET em escolas públicas, em que eu que falo aqui apresentei. No mês passado, no dia 19, a gente teve um sobre correção de viés para estimação de infectados por Covid-19 no Brasil, apresentado pelo João Gabriel Malaguti, doutorando da ENSE. E hoje nós temos o terceiro e último seminário desta série, apresentado pela Luciene Maria Torquato Sequeira Batista. Já vou fazer uma introdução dela e do seminário. Mas antes, ainda reforçando que os três seminários foram gravados, né? Esse está sendo gravado, e vão ficar disponíveis para vocês assistirem depois. E, enfim, agradeço a presença de todo mundo, espero que aproveitem bastante hoje e que a gente tenha um ótimo debate. Esse terceiro seminário, sobre amostragem e inferência de preços para mercados virtuais, apresenta um método de amostragem para coleta de dados na web, especificamente para desenvolver o índice de preços incorporando insights do comércio virtual por meio de algoritmos de web scraping. Apesar dos avanços contínuos nas capacidades computacionais e tecnológicas, o estabelecimento de uma estratégia de amostragem probabilística confiável continua a ser crucial ao lidar com vastos conjuntos de Big Data para garantir uma inferência precisa. Essa metodologia envolveu o delineamento da população de lojas de comércio virtual, o desenvolvimento de uma combinação de técnicas de amostragem probabilística para extrapolar as tendências de preço neste domínio. Para simular essa abordagem, o estudo aplicou essas técnicas para analisar preços no mercado virtual. Como eu já adiantei, essa apresentação vai ser feita pela Luciene Maria Torquato Sequeira Batista, que é doutoranda em estatística pela Universidade Federal de Pernambuco. Sua tese envolve Big Data como fonte de informação para índice de preços. Ela é mestre em Economia Regional e Políticas Públicas pela Universidade Estadual de Santa Cruz e graduada em Ciência Econômica pela mesma universidade. A Luciene também é assistente de pesquisa do CAST Lab e servidora pública. Atua no gerenciamento de dados dos processos seletivos da Universidade Estadual de Santa Cruz. Bem, a gente pode começar agora. Eu vou passar a palavra para a Luciene. Muito obrigado por aceitar o convite, Luciene. A palavra é sua. Então, boa tarde a todos, né? E a todas. Meu nome é Luciene Torquato, como o Thiago falou. Sou doutoranda em estatística na Universidade Federal de Pernambuco. Meu trabalho de tese é sobre amostragem e estimação para índices de preços, incorporando informação de Big Data. Então, fui convidada para mostrar um pouco da metodologia que venho usando na minha pesquisa e falar um pouco da experiência em realizar simulações de amostragem de preços de lojas virtuais, a fim de inferir sobre esses preços. Minha pesquisa está sendo realizada com o apoio do professor Cristiano Ferraz, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, e do professor Raidonal, que atualmente é professor da Universidade Federal da Bahia. Então, o objetivo desse webinário é demonstrar que é possível definir uma população em meio a dados que fazem parte do que hoje denominamos Big Data, né? O qual representa todo o universo de dados produzidos, seja por dispositivos eletrônicos, satélites, sensores, aplicativos ou qualquer outro serviço ou dispositivo que emite ou armazena dados eletronicamente, né? Então, sabemos que para gerar insights ou inferir sobre variáveis desse universo, precisamos lidar com um grande volume de dados, estruturas diferentes de dados, que podem ser estruturados ou não estruturados, e com a velocidade que esses dados são produzidos, né? Então, como os dados de preço da web estão navegando nesse universo, já que estão localizados na internet, que é um dos canais mais produtores de dados que temos, existe uma certa complexidade em fazer inferência sobre esses dados, né? Então, embora existam muitas pesquisas que visam utilizar esses dados, pouco se fala sobre a amostragem probabilística de preços da web. E muitas pesquisas lidam com a inferência sobre esses dados como algo não trivial. Porque, às vezes, por conveniência, né? Utilizam sites escolhidos
por conveniência, pela dificuldade de definir ou construir cadastros adequados que possibilite a extração de uma amostra probabilística, sendo que amostras selecionadas de forma não probabilística estão sujeitas a erros, né, a tendências não amostrais, e o que leva a estimativas viesadas. Então, devido às características desses dados, acessar e considerar essa fonte de informação a fim de ferir sobre preços apresenta desafios não apenas do ponto de vista metodológico e estatístico, mas também do ponto de vista tecnológico, né? O que demonstra que na era Big Data a amostragem desempenha um papel renovado, mas altamente crucial. Embora pareça que temos todos esses dados nas mãos, né? Quando a gente olha na internet, a gente acha, está tudo aqui. Então, em se tratando desses desafios tecnológicos, a gente vai utilizar a técnica de web scraping como instrumento de captura desses dados. Qual é o método que utiliza de algoritmos, né, para capturar, reunir, estruturar dados da web? Inclusive, está sendo bastante utilizado e estudado para que seja utilizado como fonte de dados de índice de preços, né? Então, para demonstrar o plano amostral desenvolvido, primeiro iremos falar um pouco sobre o comércio virtual, a fim de, a partir disso, definir a população de lojas virtuais que queremos capturar nossos dados de preços. E depois iremos falar um pouco sobre parâmetros que iremos estimar, né? Aqui a gente vai falar só de um parâmetro, que é o total de preços da nossa população. E então falaremos do plano amostral proposto para inferir sobre esse total. Por fim, serão apresentados alguns problemas e soluções encontrados na simulação de amostragem por web scraping, né? Sobre aparelhos de celulares vendidos na internet. E temos aqui algumas vantagens de inferir sobre esses preços voltados para a web, né? Então, uma das vantagens é que as estimativas podem compor índices de preços referentes a operações de vendas virtuais. E a segunda vantagem, uma delas, né, é que as estimativas podem possibilitar que índices de preços já existentes para ambientes físicos sejam estendidos em direção ao comércio virtual. Quanto a essa última vantagem, muito se tem visto pesquisas que buscam substituir os preços coletados em lojas físicas por preços coletados na web. Porém, já há estudos que comprovam, e também uma discussão da minha pesquisa, que a população de preços de lojas que operam virtualmente é diferente da população de preços que operam virtualmente, fisicamente. Então, mesmo que existam algumas lojas que operam nesses dois canais, com a mesma razão social, nem sempre seus preços são iguais, e no Brasil essa diferença de preço é recorrente, né? Por mais que existam aquelas lojas que ofertam preços iguais nesses dois canais, ainda assim a população de preço como um todo é diferente. Então, que tem também comportamentos diferentes, né? Então, propomos nessa pesquisa que esses dados de preços sejam tratados como complemento dos dados de preços coletados na população de lojas físicas. Então, como é estruturado esse comércio virtual e de que forma e por quem são realizadas essas transações? Já podemos encontrar algumas denominações que classificam transações comerciais virtuais. Essas definições ainda se encontram em construção e podem ser caracterizadas de maneiras distintas por pesquisadores diferentes. Uma delas é a definição de e-commerce, né, que aqui iremos adotar como todas as transações comerciais de produtos e serviços realizados através de ferramentas online. E a definição de lojas virtuais, que adotaremos como comerciantes que exercem as atividades de e-commerce. A construção de um cadastro que envolve lojas virtuais e que permite um processo de amostragem probabilística de preço foi viabilizado a partir das seguintes contestações. É quase impossível, sem um canal de busca, encontrar informações desejadas sobre essas lojas em um ambiente vasto como a web. E como as lojas... a gente, então, a partir disso, a gente percebeu que a gente precisa identificar locais virtuais dentro da web que são comerciais. Então, como as lojas físicas que estão localizadas em algum endereço fixo só farão parte do cadastro de vendedores que anunciam ou viabilizam suas vendas através do que denominamos de ambientes comerciais virtuais.
Então, para separar essa população das lojas virtuais, do todo das lojas virtuais, iremos chamar ele, a partir de agora, de mercados virtuais, que são aquelas lojas que operam em ambientes comerciais virtuais. Qual é a diferença do ambiente comercial virtual? A gente tem o Google, e temos o Google Shopping. O Google de pesquisa, ele não é um ambiente comercial, mas o Google Shopping, sim, é um ambiente comercial. O Bing, da mesma forma. O Bing para pesquisa não é um ambiente comercial, mas o Bing Shopping, sim. Então, todas as lojas que operam em ambientes comerciais virtuais são os mercados virtuais que aqui chamaremos. Então, quais são os tipos de plataformas da internet que se destacam dentro dos ambientes comerciais virtuais? A gente tem as plataformas de busca de preços, que são criadas para fins comerciais, utilizadas pelos consumidores quando é necessário pesquisar preços em geral, de produtos vendidos na web, né? O exemplo é Google Shopping, Bing, como eu citei há pouco. Outro tipo são as plataformas de comparação de preços, que são utilizadas pelos consumidores para procurar mercados virtuais que estão ofertando os menores preços para um produto, né? Como a gente pode ver, Bom de Faro, Buscapé. E plataformas de marketplace, que vendem produtos de outros mercados virtuais, como o Mercado Livre. Existem ainda alguns locais que a gente pode ver vendas, né? Redes sociais, como Facebook, Instagram, TikTok, e aplicativos de mensagens instantâneas, como WhatsApp, Telegram, que atualmente têm sido locais onde pessoas físicas e jurídicas viabilizam vendas em geral. Por não serem ambientes criados para fins comerciais, não podemos caracterizá-los como um ambiente comercial virtual. Então, vamos fazer uma analogia ao comércio físico. Então, essas pessoas que utilizam, que vendem em ambientes que não são comerciais, serão tratadas como comércio físico informal, os quais não possuem registro ou cadastro em órgãos produtores de estatísticas oficiais, né, hoje em dia. Então, no nosso caso, é preciso ter um registro em uma plataforma comercial virtual. Assumindo a existência de um cadastro de produtos, um cadastro PT de produtos em um tempo T, a gente tem que a população de mercados virtuais de um tempo T será representada pela população de links anunciados por plataformas de busca e de comparação de preços, bem como pelos marketplaces para cada produto I pertencente a PT. Esses links, bem como suas informações, serão capturados, como eu já falei, por algoritmo de web scraping, considerando que os resultados de cada plataforma são passíveis de interseções. Então, eu coloquei um esquemazinho para demonstrar os resultados que cada tipo de plataforma informa. Por exemplo, plataforma de busca, ele retorna resultados de plataformas de comparação de preço, de marketplaces e de mercados virtuais que utilizam sites próprios. As plataformas de comparação, por sua vez, eles apresentam resultados de marketplaces e de mercados virtuais, que têm sites próprios também. E os marketplaces, por sua vez, eles retornam somente resultados de mercados virtuais, que não têm seus sites próprios. Então, são mercados virtuais, de qualquer forma, aquelas lojas que anunciam em marketplace, mas eles são postos na internet de formas diferentes. Então, quando a gente busca na internet, através de plataformas de busca, de comparação e de marketplace, a gente acaba tendo interseções entre esses resultados de busca. Então, pensando nisso, a gente vai definir nossa população através desse cenário de interseções. Aqui eu coloquei algumas notações que a gente vai utilizar a partir de agora. PT é o cadastro de produtos utilizados para inferir sobre a população de preço dos mercados virtuais em um tempo T, sendo que tem esse tamanho PT, esse cadastro. RT é a população de plataformas virtuais que vamos utilizar, que vai de 1 a RT. E VIR é o conjunto dos mercados virtuais que são anunciados pela plataforma R para aquele produto I. Então, a gente tem o VIT, que é a união desses cadastros. Para a gente ter um cadastro de mercados que vendem um determinado produto, a gente vai precisar unir os resultados
postos pelas plataformas para a gente ter essa população de todos os mercados que vendem na internet. Então, todos os mercados que vendem na internet, considerando todos os produtos, é nossa população VT, que é igual à união de todos os VITs. E, por fim, a gente tem o YJ, que é a unidade de preço do produto I pertencente a PT, vendido no tempo T, no mercado virtual J pertencente a VIT. Para explicar um pouco melhor sobre isso, a gente tem essa ilustração da, da nossa população, né, do que vem no web scraping. O web scraping ele vai nos fornecer isso aqui. A gente vai ter preços dados por uma plataforma, preços dados pela plataforma 1, preços dados pela plataforma 2 e preços dados pela plataforma 3. Só que considerando que a gente tem uma população, um cadastro de produtos de tamanho 3 e um cadastro de plataforma de tamanho também 3, se a gente imaginar que em um cenário macro temos 5 mercados virtuais na internet que vendem todos aqueles produtos, que pelo menos um daqueles produtos, na verdade, a gente consegue criar esse desenho aqui. Por exemplo, aqui a gente tem o preço do produto 1 no mercado 1, que foi identificado pela plataforma 1 também. Só que aqui a gente tem esse mesmo mercado 1 que vende esse produto 1, que mais está sendo anunciado na plataforma 2. E aqui do mesmo jeito, a gente tem o preço do produto 1 do mercado 1, mas está sendo anunciado na plataforma 3. Então, a gente precisa unir esses resultados para a gente ter nossa população VT, né, que realmente queremos. Como vocês podem ver, por exemplo, esse mercado 2 aqui, ele não vende esse produto 1, porque a gente não achou ele nem na plataforma 1, nem na plataforma 2, nem na plataforma 3. E assim, a gente consegue unir esses resultados, obtendo esse desenho de população, que aqui é um desenho tridimensional e aqui temos um desenho bidimensional. Então, para fazer essa união desses cadastros, a gente vai precisar definir o parâmetro de forma que a gente vai utilizar duas variáveis. Uma é esse MIJT, que é o número de plataformas que identifica o mercado virtual J pertencente a VT, que vende o produto I pertencente a PT, no tempo T. Assim, MJ é uma constante que está entre 1 e RT, ou seja, MJ, nesse caso aqui, ele só vai poder ser ou 1, ou 2, ou 3. Ou o mercado ele é anunciado por uma plataforma, ou ele é anunciado por 2 plataformas, ou por 3 plataformas. Isso serve para a gente não contabilizar 2 ou 3 vezes o mesmo dado de preço, né? Quando a gente for fazer o web scraping nas plataformas. E temos esse ISão e JR, que é o indicador de que o mercado J pertencente a VT vende o produto I pertencente a PT, no tempo T. Então, ele vai ser 1 quando esse preço é relacionado a um produto, ao produto I, ao mercado J e anunciado na plataforma R, e vai ser igual a 0 caso contrário. Nesse caso, aqui seria 0 e aqui seria 1. Então, é razoável admitir que o universo de mercados virtuais, cujo valor VT é completamente coberto pelos resultados de busca realizados através das RT plataformas contempladas em RT. Então, se a gente somar essa razão aqui para todos os produtos, para todos os mercados e para todas as plataformas, a gente consegue ter o tamanho da população VT que a gente quer. Como a população de plataformas é considerada conhecida nessa pesquisa e ela é menos volátil que a população de lojas virtuais, a gente pode definir, a gente começou definindo, na verdade, essa variável, né, que é o total de preços de um determinado produto I numa plataforma R. Então,
para a gente ter esse total de preços, a gente precisa multiplicar, desculpa, somar para todos os mercados J pertencentes a V e T esses coeficientes, né? Tanto os coeficientes de multiplicidade quanto a indicadora de que o produto e o mercado estão ali. Então, é possível escrever que o parâmetro do total populacional de preços dos mercados virtuais, J pertencente a VT, relacionado a um tempo T, é da seguinte forma: a gente vai somar esse Y e RT para todas as plataformas, R pertencente a RT, e para todos os produtos. Então, essa soma, teremos o total de todos os mercados virtuais, da população de mercados virtuais que a gente quer. Então, posto isso, a gente tem um primeiro cenário para definir um plano amostral e um estimador. O cenário 1, a gente está considerando que o resultado de web scraping é capaz de produzir um completo cadastro de mercados virtuais das plataformas R pertencente a RT em um tempo T, e é possível fazer web scraping em todas as plataformas R pertencente a RT. Então, se a gente tem uma população de plataformas RT, Rs, que em cada uma a gente consegue fazer web scraping, a gente tem acesso a todos os preços Y e J que a gente quer, para todos os produtos e para todos os mercados J pertencentes a V e T. Ou seja, a gente tem toda a nossa população-alvo que queremos. Então, isso possibilita uma amostra, que a gente faça uma amostra indireta de preços, que cada unidade da população, ela possui, atribuída a ela, somente a probabilidade de se selecionar o produto I no cadastro PT. Então, como a gente tinha aquela população desenhada, né? Produto na primeira dimensão, e plataformas na segunda dimensão, se a gente tem uma população de plataformas, a gente só precisa fazer uma amostra do cadastro de produtos. Então, isso vai fazer com que nossa amostra só dependa disso, só da amostra de produtos. Aqui a gente tem um estimador do cenário 1, onde a gente vai dividir essas variáveis pela probabilidade, né, somente pela probabilidade de selecionar o produto I na plataforma, no web scraping, né? E aqui é a indicadora de que o produto I está na amostra, porque a gente pode ter esse Izão IJR aqui, que indica que o mercado vende aquele produto, né? E que é anunciado naquela plataforma, mas esse delta I, ele indica que aquele produto está na nossa amostra de produtos. Então, a gente precisa ter essa indicadora, além da indicadora Izão, e temos como atribuir a cada variável Y e J, que é o preço, a probabilidade de selecionar o produto I no cadastro de produtos. Então, aqui é a prova de que esse estimador é não viesado, né? Então, a gente consegue chegar até o parâmetro a partir desse... A esperança do estimador é igual ao parâmetro que a gente acabou de apresentar. E aqui eu coloquei o parâmetro, o estimador, quando o produto ele é selecionado a partir de uma amostra aleatória simples, né? Que é quando o PI ele é igual a Pzinho T sobre Pzão T, ou seja, PI é igual ao tamanho do cadastro da amostra que a gente vai selecionar, e Pzão T é o tamanho do cadastro de produtos que a gente tem. Coloquei a variância por título de informação. Aqui é o estimador da variância, que a gente tem lá atrás. E aqui temos um cenário 2. Esse cenário 2 é quando a gente não tem toda a população, a gente não consegue, né, fazer web scraping em toda a população de plataformas. Então, a gente vai precisar fazer, além de fazer uma amostra
dos produtos, a gente precisa fazer uma amostra do cadastro de plataformas. Então, a gente tem a população, mas não é possível fazer web scraping em todas as plataformas. Então, a resolução seria isso: a gente fazer uma amostra bidimensional, que é o cruzamento da amostra de produtos com a amostra de plataformas. Aí vocês podem ver que quando a gente faz esse cruzamento, a gente não vai utilizar somente Yzinho e J, que é o preço em si, mas a gente vai utilizar essa formulazinha que eu apresentei no início, né? Que é esse preço dividido pelo coeficiente de multiplicidade vezes a indicadora. Então, quando a gente faz isso, a gente tem um estimador que não só relaciona a probabilidade PI para cada produto, mas sim a probabilidade de selecionar um produto e de selecionar uma plataforma. Então, assim, a gente consegue atribuir essas duas probabilidades a cada preço. Então, a partir disso, a partir desse segundo cenário, a gente resolveu fazer uma simulação inicial que utiliza preços de celulares, né? Como a gente não tinha um cadastro de celulares que hoje são vendidos, a gente, lá em 2023.1, a gente pegou todos os produtos que estavam sendo lançados naquela época e atribuímos como se PI fosse igual a 1. Então, só a título de simulação, a gente considerou somente esses produtos aqui de celulares, descrevendo por linha, modelo, armazenamento, memória RAM, processador, tecnologia e chips. Então, a partir dessa informação aqui, a gente fez web scraping e quanto às plataformas, a gente escolheu para utilizar o Bing Shop, o Google Shopping e o Mercado Livre. Então, o web scraping ele vai nessas três plataformas capturar os preços de cada produto desse e vamos formar um banco de dados onde vai ser registrado a plataforma que foi capturada aquele dado, o produto, o preço, o nome do produto, né? O preço e o mercado, e o nome do mercado. A seguir, a gente vai ter uma ilustração sobre como foi feito. Então, como funciona, na verdade, o web scraping. Eu utilizei como exemplo o smartphone Samsung Galaxy S23. Então, o web scraping ele vai no Google, ele faz uma simulação de pesquisa no Google, para esse produto. Da mesma forma, ele vai no Bing, também captura os preços do Bing, e vai no Mercado Livre também e captura esses preços. Só que eu marquei aqui porque temos alguns desafios a serem alcançados, né? Solucionados. Então, a gente pode ver aqui que a gente tem um preço para Magazine Luiza para esse mesmo produto, que é 2.159,10 e 10 centavos, na verdade. E aqui a gente tem a mesma informação, né? Magazine Luiza, o mesmo preço. Só que na hora da gente, quando a gente busca essa informação, a gente captura e coloca dentro de um banco de dados, a gente pode cair em um desafio de achar que esse produto, que esse link aqui é diferente desse, porque a gente tem descrições de produtos diferentes. Então, na hora de relacionar, a gente precisa fazer um algoritmo que classifique e identifique esses produtos. Então, identifique se realmente é um S23, se realmente esse link aqui é igual a esse link aqui. Enfim, e também a gente tem aqui a interseção, né? A gente tem que ficar atento à interseção entre uma plataforma e outra. Então, aqui a gente tem a mesma informação, aqui também a gente tem a mesma informação. Então, a gente tem que saber se essa informação aqui do Bing é a mesma informação aqui do Google Shopping. Então,
esse discernimento de saber a interseção entre uma plataforma e outra, e se dentro de uma mesma plataforma existem duplicidades, é o que a gente é um dos desafios, né, que a gente precisa alcançar. E para isso, uma das soluções que a gente obteve, passou a adotar, foi não utilizar informações daqui, de mercados aqui, mas utilizar a informação do link. Ou seja, em vez do web scraping capturar o nome Magazine Luiza, ele vai capturar o link que esse anúncio aqui está indo. Então, se a gente capturar o link que esse anúncio aqui está indo, o link que esse anúncio aqui também está indo, a gente consegue saber se é o mesmo produto vendido por aquele mesmo mercado ou se não é. Da mesma forma que, se a gente capturar, a gente consegue fazer a ligação entre uma plataforma, na mesma plataforma, e entre duas plataformas. Acontece que, quando um link ele é capturado no mercado, no Bing, ele vem com os lixos do Bing, né? Ele vem com os códigos. O link do Bing vem com alguns códigos para informar que a pessoa veio dali, né? Veio do Bing. E a mesma coisa no Google Shopping. Eles possuem dentro do link lixos, né? Que para informar que quando a pessoa entra naquela loja, informe que ela veio através do Google. Então, hoje a gente está limpando esses links para que o link fique cru e a gente consiga relacionar tanto esse link aqui com esse link aqui, para a gente saber se é uma interseção, se não é, enfim. Até porque a Magazine Luiza, ela vem aqui com o nome Magazine Luiza, mas esse vendedor aqui que está sendo posto, ele pode ser um outro vendedor em relação a esse aqui. Esse pode ser um e o outro pode ser outro, já que ele é um marketplace, ele vende para outras lojas também. Aqui só a simulação do Mercado Livre, que eu coloquei. Então, aqui é um gráficozinho, só para demonstrar que essa quantidade aqui é a quantidade de dados que eu tive ao todo. Quando eu fiz o web scraping nessas plataformas por todos aqueles produtos, eu obtive essa quantidade aqui de dados. Quando eu filtrei somente os produtos que a gente quer, porque a gente sabe que quando a gente pesquisa um produto na plataforma, no Google, seja no Bing, no Google, ele traz lixo para a gente. Traz o quê? O que eu quero dizer com lixo? Traz produtos que são relacionados àquele que a gente pesquisou, mas não é exatamente aquele produto que a gente pesquisou. Então, a gente precisa filtrar isso e retirar também as duplicidades que existem naquela mesma plataforma, naquela mesma página. Então, o mesmo anúncio pode estar naquela mesma pesquisa, então o web scraping vai capturar aquele mesmo informação. Então, a gente precisa retirar esses duplicados. Então, quando a gente retira esses duplicados, a quantidade de dados cai bruscamente. E, para nossa surpresa, os dados sem as interseções não foram tão altos quanto a gente imaginava. Existem essas interseções que devem ser consideradas, mas a gente imaginava que seria uma interseção maior. E talvez, como essa simulação é a simulação inicial, e foi com base da captura do nome do mercado, né? Não foi com o nome do link, a gente pode existir ainda um viés, né, nessa quantidade aqui de interseção. Mas já estamos avançando nesse problema para a gente saber se realmente essa interseção é baixa mesmo, né? Ou, ou se é algo relacionado ao nosso método computacional, ou do código, do web scraping, que tem alguma coisa falha, né? Que talvez através do link isso aumente, essa quantidade de interseções aumente. Aqui eu coloquei, só para vocês visualizarem, a quantidade de interseções, tá vendo? É baixo, a gente capturou uma quantidade total de 3.366 aqui no dia 6/1 de 2024. E quando a gente retirou os duplicados, ele cai para 579. Então, é muito lixo. A gente fala, porque na internet o volume de dados é grande, mas
o volume de dados que realmente a gente quer, que realmente é útil para a gente, não chega a ser tão grande assim, né? A gente vê que o cenário é outro. Se a gente conseguir filtrar se a gente, corretamente os dados que a gente quer, a gente obtém menos dados do que a gente espera, né? Então, a gente tem aqui a quantidade sem duplicados e com interseção, que é 294, e sem interseção, que é 291. Ou seja, a gente só achou 3 interseções dentro desses dados, né, capturados. Aqui é a quantidade de preços por cada produto que a gente achou, que a gente filtrou, na verdade. Acredita-se que o Mercado Livre ele veio com mais dados, porque ao decorrer do tempo, como a gente fez essa simulação para produtos que foram lançados em 2023.1, então o Mercado Livre é uma plataforma que ele continua ainda, né, vendendo aqueles produtos que ainda não estão em vigor no mercado. Mas o Google e o Bing Shop geralmente tende a, a dar resultados de lojas que atualmente vendem produtos que estão realmente ainda no mercado. Então, a gente conseguiu, por um bom tempo, filtrar mais esses dados a partir do Mercado Livre, dentro do Mercado Livre, porque eles continuam vendendo esses produtos, né? Ao contrário das lojas, dos mercados que têm sites próprios, que acaba diminuindo a venda desses produtos ao longo do tempo. Então, fica meu comentário final fica a reflexão em questão de, para comparar estimativas de preços em diferentes tempos, é preciso capturar corretamente todas as informações dos mercados virtuais e dos produtos em todos os períodos que se propõe gerar estimativas. Então, se a gente for utilizar esses preços para índices de preço, por exemplo, a gente vai ter que conseguir capturar toda a informação desses produtos e todas as informações do mercado para serem comparados em outros períodos também. Então, a gente tem que saber que produto foi que a gente capturou em um momento e qual produto que a gente capturou no segundo momento. E se é o mesmo produto para a gente comparar os preços. Então, a comparação de preços deve ser exatamente entre os preços de um mesmo produto em tempos diferentes. E é necessário identificar se o preço capturado em uma plataforma é o mesmo capturado em outra plataforma. Ou seja, se refere-se ao mesmo produto e mercado, para que não haja duplicidade de informações. Então, a realidade no mercado virtual é que normalmente existem poucas informações a respeito do produto, né? É um dos desafios do web scraping, porque a gente acaba capturando somente a parte principal, né? Aquele descrição do anúncio e às vezes a descrição daquele produto no Google, por exemplo, é diferente da descrição do produto no Bing. Então, é um desafio. Os nomes dos mercados podem ser apresentados diferentemente em plataformas distintas. Então, por isso que a gente adotou capturar link e não o nome do mercado, para a gente retirar esse problema dos mercados, dos nomes, né, que vêm em diferentes plataformas. E o fato de que existe um emaranhado de dados entre as plataformas dos ambientes comerciais virtuais. Então, que emaranhado é esse? É o emaranhado daquela sisteminha que eu apresentei mais cedo. Uma informação você pode capturar em diferentes plataformas. Isso gera uma bagunça nos dados que a gente precisa tratar. Então, as soluções propostas nessa pesquisa é capturar as informações de preço em cada anúncio das plataformas através dos links em que o anúncio faz referência a cada preço, né? E através disso é possível identificar se o preço capturado em uma plataforma se refere ao mesmo preço capturado em outra plataforma. A questão do emaranhado dos dados, a gente pode resolver através do plano de amostragem por múltiplos cadastros, que foi apresentado aqui, e a identificação do produto com todas as características é um dos maiores desafios dessa pesquisa, né?
Contudo, ele foi remediado através da identificações de palavras que compõem a descrição do produto, apesar de ainda não ser o método mais eficiente para isso, mas estamos estudando maneiras de conseguir capturar toda a informação para que a gente tenha o produto elementar ali, né? A gente consiga ter toda a descrição daquele produto e consiga comparar em tempos diferentes. É isso. Obrigada a todos pela atenção. Sim, obrigado, Luciene. É, é um trabalho com muito trabalho, na verdade, é uma pesquisa com muito trabalho envolvido. Dá para a gente ver, tem muitas etapas associadas e muitos desafios. Sim, parabéns e a gente espera que o resultado final dessa tese para a gente aproveitar ainda mais o que você está trazendo. Eu queria abrir o espaço aqui para perguntas, comentários. Quem quiser perguntar, só reagir levantando a mão que eu chamo ou enviar pelo chat se não puder ou não quiser entrar com um áudio e vídeo. Bom, ninguém se habilitou aí. Deixa eu aproveitar o tempo, Luciene, e fazer uma pergunta sobre o link. Vocês capturaram o link, mas aí você introduz uma segunda etapa para verificar o link, é isso? Você faz em duas etapas. Isso. A primeira simulação, que foi essa simulação que eu apresentei, Espera um pouquinho que tem alguém com a coisa aberta. Pronto, Eu fechei acho que aqui. fechou. essa primeira simulação a gente fez utilizando o nome do mercado que aparece Uhum. na pesquisa, mas a segunda simulação, que ainda está sendo desenvolvida, ainda a gente não tem resultados ainda dela, a gente está capturando essa informação do nome do mercado, definindo que existe e a gente consegue relacionar através do link cru. Então, para a gente retirar todo esse viés, né, que acaba a gente pode classificar dois anúncios como diferentes, e na verdade ele pertence ao mesmo link, ou ao contrário, né? A gente pode falar que é um anúncio igual, mas na verdade não é. É de um outro link. É da Magazine Luiza, só que é de um outro vendedor que está vendendo pelo mesmo preço. Então, isso serve para futuramente a gente estimar a quantidade de mercados virtuais que a gente tem hoje em dia. Então, Uhum. essa pesquisa, quando a gente resolveu fazer pelo link, é pensando nisso, de estimar a quantidade real mesmo, que se aproxime, na verdade, da realidade de quantidade de vendedores na internet que vendem em ambientes comerciais. Na verdade, isso é um outro produto, né? Você está estimando o preço, mas você também está construindo um cadastro de vendedores. Porque a gente não tem inferência estatística, né, se a gente não tem um cadastro. Então, o ponto-chave é esse, o problema é esse, definir um cadastro, definir uma população. E isso gera desafios não só estatísticos, né? São desafios computacionais mesmo, de programação e programar direitinho o web scraping, enfim. Sim, tem alguma outra pergunta aí, Thiago? Senão vou fazer só uma segunda pergunta e Eu ia fazer uma pergunta também. pode fazer então. Só respondendo aqui o Hugo Hernandes, Hugo, esse webinário está sendo gravado e vai ficar disponível nas três línguas: a língua original, que a gente está falando português, a língua espanhol e inglês. Vai ficar lá na página do Hub, que é hub.ibge.gov.br, tá? Então pega aí, Tiago, que eu vou escrever aqui no. Eu vou abrir aqui, porque como eu estou moderando, vou deixar minhas perguntas para o final, mas tem alguém também queira trazer alguma pergunta, algum comentário? O Hugo está perguntando no
no chat se pode disponibilizar essa apresentação. Como eu ainda não apresentei minha tese, ainda não posso, mas assim que eu apresentar, que provavelmente dentro de 1 ou 2 meses, aí eu posso disponibilizar para vocês para divulgar essa apresentação até melhorada, né? Até de uma forma mais melhorada. Aí com o trabalho finalizado, acho que vai trazer mais benefício para todo mundo, que vai ver como esses passos que ainda estão acontecendo vão se desenrolar. A Andrea passou o link aqui, em que essa apresentação, esse vídeo vai ficar disponível nos 3 idiomas. Vamos reforçar isso de novo no final. Mas agora tem aqui uma pergunta do Abel Soto, que queria saber quais foram as ferramentas que você utilizou para extrair os dados. Então, foi através do web scraping, o algoritmo de web scraping, e eu utilizei como pacote o Beautiful Soup, né? Não utilizei Selenium, e quando eu publicar minha tese, também vai vir com código, porque o web scraping ele pode vir de várias formas. É um código que a gente desenvolve, né? Então, através de alguns, de alguns pacotes, né? A gente consegue desenvolver, consegue capturar automaticamente esses preços. Então, é um trabalho computacional mesmo de programação que eu É, precisei desenvolver, que eu precisei desenvolver. assim, só reforçando que o Beautiful Soup é um pacote de Python. Sim. A gente tem outras ferramentas para web scraping, mas sim, é bem poderosa também. E até reforçando isso, que a gente tem bastante experiência aqui com web scraping, são muito específicos para cada tipo de demanda que você tem. Então, eu acho que é interessante ter acesso sempre a códigos para replicação e para entender os processos, quais foram os problemas e desafios, ainda mais acompanhado de uma apresentação clara assim. E, enfim, para a gente poder pensar em novos problemas, pensar em novas fontes e quais os desafios que isso traz. Deixa eu ver que tem mais uma mensagem nova, se não perguntam. Abel agradecendo. Mais alguém com alguma pergunta? Eu vou abusar da minha prerrogativa de moderador aqui. Que nós tivemos algumas experiências aqui no NIC, via cetic.br, de web scraping com dados de empresas e e-commerce, na verdade. Nós temos um indicador na pesquisa TIC Empresas sobre venda pela internet. E a gente sabe que isso, o conceito em si, o que está envolvido nisso, traz muitas coisas. Do ponto de vista de produção de dado, a ideia de e-commerce está ligado muito à venda direta do negócio para o cliente. Mas a gente sabe que essas dinâmicas elas são mutáveis e que nós temos diversas ferramentas e lugares em que as empresas podem realizar esse tipo de venda que não um marketplace ou um site próprio ou coisa do tipo. Isso traz muitos desafios já, mas eu não vou entrar nisso agora. É por isso que a gente precisa definir um cadastro, né? Então, foi por isso que eu precisei é, lidar com essas pessoas que estão por fora desses ambientes comerciais virtuais, que são, né? Porque senão a gente ia entrar em um limbo, a gente sempre vai cair em um limbo, porque as vendas pela internet vêm de todo tipo de local, né? Seja WhatsApp, seja Telegram, Instagram, enfim. Então, para a gente inferir sobre isso, a gente precisa delimitar um cadastro de população. Então, é essa a questão chave, assim, delimitar uma população. Quem é quem? Quem é o mercado virtual formal que a gente tem hoje em dia no ambiente físico e quem é o mercado informal, né, da web. Então, se para abarcar isso tudo, a gente precisa, essa variedade que você acabou de informar, né, de locais que vendem, a gente precisa começar pela ponta, né? Então, então o que a gente pensou, vamos começar por aqui e futuramente, né, a gente pode trabalhar também e aumentando e crescendo essa população. Mas aí eu ia entrar em outro ponto, na verdade.
que era específico sobre marketplaces, porque o Mercado Livre é muito claro que é um marketplace, porque você tem milhares e milhões de vendedores, não sei, você pode responder isso melhor, que oferecem produtos, os mesmos produtos e identificados ou por um nome de usuário ou, enfim, ou um nome fantasia que ele atribui, ele não pensando no CNPJ, mas nome fantasia dentro da plataforma. Só que essa opção também está disponível em outros lugares, como as grandes redes varejistas hoje, como Magazine Luiza, Americanas, Casas Bahia, etc., também oferecem isso. Qual o desafio que isso coloca para essa construção de cadastro? Porque a gente não vai ter mais o link, a associação por um link, ou mesmo pelo nome de usuário, porque pode variar de uma plataforma para outra. Isso traz um desafio grande também. Como pensar em resolver esse tipo de problema? Você chegou a passar por isso? Você está querendo. Deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo perguntar como identificar as lojas virtuais que tá no Americanas, Magazine Magazine Luiza e Marketplaces, tal. aparece no... Então, foi justamente por isso que a informação que vem daquela plataforma de busca do nome do mercado não deu certo. Então, é por isso que hoje a gente está trabalhando e eu espero contar com a colaboração de vocês também futuramente. Eu sei que vocês também estão trabalhando com isso e a união faz a força, né? Usar somente o link cru daquilo ali. O que é o link cru? É o link que vai vir no Bing, tipo, é aquele, por exemplo, a gente tem um mercado que está anunciando na Magazine Luiza, certo? O link é dele, o link daquele mercado é dele, é da Magazine Luiza, mas aquele link vai para a página dele, que ele está vendendo. Então, se eu conseguir saber esse linkzinho cru, sem os lixos que vem do Google, sem o lixo que vem do Bing, se a gente conseguir ter esses links crus, a gente consegue identificar que aquele link ali é daquele mercado lá que está dentro do Mercado Livre. Tipo, identificar cada mercado dentro dentro daquele marketplace. E concomitantemente a isso, por isso que a gente decidiu também incluir os marketplaces nesse cadastro de plataformas, porque a gente vai capturar informações desse marketplace pela plataforma de busca, pela plataforma de comparações de preço e no próprio site. Então, assim, é uma forma da gente mapear mesmo, abraçar, para a gente não perder esses vendedores que estão vendendo dentro dos marketplaces. Antes a gente fica pensando, será que deixa os marketplaces nesse cadastro ou não? Mas muitas vezes a gente não consegue capturar no Google, no Bing, ou seja, onde for, todas as lojas virtuais que estão dentro deles, né? Então, é por isso que eles têm que estar também no cadastro de plataformas que a gente quer assumir. Não sei se respondi a sua pergunta. Não, assim, deu para entender, assim, eu entendo que tem muitos desafios, Não, claro, claro. e quem E trabalhou ainda tem o com... fato de que hoje, as plataformas de comparações de preços, eles estão assumindo o papel de marketplaces, né? Tipo, o Buscapé, ele está vendendo como marketplace. Ele faz o papel de comparações de preços, mas ele está sendo marketplace. Então, assim, é por isso que a gente, na hora de definir o cadastro, a gente não está definindo um cadastro de mercados de marketplace, um cadastro de comparação, de plataforma de comparação, e um cadastro de plataforma de busca. A gente está tentando unificar como se fossem plataformas. E para a gente não cair, não estratificar isso, para a gente não cair nesse problema. Mas existem ainda muitos além dessa tese, ainda existem muitos desafios a serem solucionados. Eu estava brincando, tem muito trabalho envolvido no que você está fazendo mesmo. É, eu abusei já da minha prerrogativa de moderador, eu vou abrir de novo para vocês, se alguém quiser fazer uma pergunta. Se a gente não tiver, eu passo a palavra para a Andrea. Acho que não tem.
Obrigada, Tiago. Obrigada, Luciene. Nossa, muito legal a apresentação. O trabalho é muito bom, é muito promissor, né? Tem esse resultado do preço, mas tem o que a gente falou, né? Que é o resultado de buscar uma solução para a construção de um cadastro, ainda que incompleto, mas é o melhor que a gente consegue fazer. Tá muito de parabéns. Quero, gente, hoje, como o Tiago falou no começo, hoje é o último seminário dessa série de 3 webinários sobre novos desenvolvimentos para uso de dados alternativos, feito em parceria com o NIC. Na verdade, a organização toda foi do NIC BR, que é nosso parceiro no Hub Regional. As séries de webinários são do Hub Regional, mas essa série em particular foi organizada pelo NIC BR e, assim, lindamente organizada. As 3 apresentações foram muito boas. A primeira do Tiago, que está aqui falando com a gente, a segunda do João Malaguti, que é a doutorando da ENSE, e essa da Luciene hoje, para fechar com chave de ouro, doutoranda da UFPE. Muito boas apresentações. Convido vocês a irem lá no Hub, na página do Hub, e assistirem as anteriores, e essa da Luciene, em alguns dias, vai estar disponível lá. E quero aproveitar a oportunidade, antes que vocês saiam, de convidar para o próximo webinário. O próximo webinário do Hub vai acontecer em junho, dia 18 de junho, às 11 horas da manhã, horário do Rio de Janeiro, né? GMT-3. Quem vai falar com a gente é o Trevor Morrow, que trabalha para o Banco Mundial, e vai falar de um outro assunto muito bom também, muito interessante e de uma utilidade enorme, que é o uso de dados de telefonia móvel para políticas públicas. Tenho certeza que é do interesse de todos que estão aqui, então convido, vão receber o convite por e-mail também, porque quem assiste um webinário e sempre recebe o convite para os próximos, né? Que tem uma opção lá no formulário que pergunta se gostaria de receber informações sobre os próximos webinários. Então, a gente está aqui de volta no próximo mês, no mês de junho, dia 18, às 11 horas da manhã. Agradeço a presença de todas e todos e desejo um ótimo final de semana, né? Porque hoje é sexta-feira. Luciene, de novo, muito obrigada. Tiago, muito obrigada. Marcelo Pita, que está aí em algum lugar, obrigada. Obrigada ao Nick pela parceria. E seguimos juntos. Agradecer a Boa tarde. Obrigada a parceria do vocês. Hub, Obrigada a agradecer a vocês. parceria do Hub, agradecer a Luciene também pela apresentação. Espero que tenha sido proveitosa essa série e a gente se vê numa próxima. Bom fim de semana para todo mundo. Obrigada, gente. Tchau.